Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o primeiro Smart Segcast. Esse é um projeto que nós temos o intuito de levar até você um pouco sobre tecnologia e também assuntos relevantes do mundo corporativo, além de mostrar um pouco de quem nós somos e do que nós fazemos. Temos o prazer de, nessa primeira entrevista aqui, termos a presença do Jefferson Diniz e do Guilherme Guilhem. Fiz uma anotação aqui de apresentação de quem vocês são e gostaria de apresentá-los devidamente, tá bom? Jefferson Diniz, casado com Aline Diniz, pai de 3 filhos, Lorenzo, Gregório e Benício, tá certo? Isso mesmo. Londrinense e fundador e CEO do Grupo SmartSeg. Guilherme, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, com MBA em desenvolvimento de projetos, gerenciamento de projetos e supervisor nacional de engenharia do Grupo SmartSeg. Pessoal, muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Valeu, obrigado. Esperamos aí que a gente tenha alguns minutos aí de um bom bate-papo, um bate-papo relevante. Eu sei que vocês têm muito a contribuir aí para esse nosso projeto e para nós é uma imensa honra recebê-lo, Jefferson, recebê-lo, Guilherme. Fiquem à vontade aí durante todo esse tempo, tá bom? Ok. Jefferson, vamos começar aí, né, falando um pouco sobre a SmartSeg, a história da SmartSeg, de onde surgiu, de onde veio. A gente sabe que a SmartSeg hoje é uma das principais empresas no segmento de segurança eletrônica e cabeamento estruturado do Brasil. Uma empresa que tem sido referência aí, tanto no mercado público como também no mercado privado. Mas quem nasce grande é monstro, não é? Tem esse ditado aí. De onde veio a ideia da SmartSeg? De onde surgiu tudo isso? Bom, primeiramente, é uma alegria estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, com o Guilherme, com você, Renan. Pô, ambos cria da SmartSeg, então é uma alegria, algo bem novo. Espero fazer mais para a gente destravando, ficando mais tranquilo. Enfim, um pouco nervoso, mas vamos lá. De onde começou? Acho que sonho. Eu acho que eu sempre tive essa questão empreendedora. Então, quando eu tinha 18 anos, eu optei por fazer uma pós-graduação em quê? Em tecnologia em redes. Ah, legal. Que na época tinha Cisco, Academia Cisco, né? Que é um grande fabricante. E eu quis fazer nessa parte de configuração, roteadores. Eu terminei a minha faculdade e aí fui fazer essa pós-graduação. E aí eu trabalhava CLT numa empresa e eu cheguei no meu patrão e falei, olha, eu preciso fazer essa pós-graduação, só que tem um detalhe, é dia de sábado. Começa sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo. E eu preciso que você me libere no sábado. E aí ele falou, poxa, não posso te liberar, Jefferson, porque temos expediente no sábado, se eu te liberar, outro pede, enfim, eu não consigo. E aí foi a minha primeira bolha aí que eu estourei, porque eu tive que optar. Ou eu estudo, ou eu continuo trabalhando. Como eu, né, como diz a minha mãe e meu pai, eu não tinha nenhum passarinho para dar água, o que eu fiz? Eu optei por estudar. Legal, então bacana. Saí ali... Mas, poxa, eu precisava continuar ganhando dinheiro. Eu tinha meu pai por trás para me dar comida, coisa do tipo, mas eu precisava de uma renda. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? E foi a primeira vez que eu comecei a empreender. Então, com a minha impressorinha lá, fiz o cartãozinho, imprimi, cortei eles e saí distribuindo para os clientes que eu já atendia, que eu já tinha um relacionamento. Então, eu comecei SmartSeg hoje ali. Uhum. Então, eu fui entregando... Sozinho? Sozinho. Sem local fixo na minha casa. Nessa época, só para vocês entenderem, eu trabalhava com informática. Então, era um sonho meu de criança. Né? Eu ganhei meu primeiro computador com 15 anos. Então, quando... o técnico foi na minha casa formatar meu computador. Eu falei, eu quero ser isso daí. Pô, legal. Tecnologia, então, desde pequeno, ou desde adolescente, isso já mexia comigo. Então, eu já era técnico de informática aí. E fui para o mercado
entregando para os meus clientes cartãozinho. Então foi meu primeira veia de empreendedorismo apareceu aí. E aí os clientes começaram a me procurar. Eu comecei a atender eles nas empresas deles, nas casas deles. E, obviamente, eu tive esse dinheiro entrando, fiz a minha pós-graduação e, enfim, deu tudo certo. A gente não quer revelar a idade de ninguém, mas há quanto tempo atrás tudo isso aí? Hoje eu tô quase nos meus 40, então 20 anos atrás. 20 anos atrás. Isso aí, 20 e poucos anos atrás. 25 anos, né? Uhum. É isso aí. 25 anos, eu tinha 15 anos, mas dessa parte do trabalho eu devia ter uns 19. Então 21 anos. 21 anos. Legal, bacana. Daí começou toda a história. Sim, aí começou toda a história. E aí o que foi bacana é que um desses meus clientes, ele comprou da sogra do irmão dele uma empresa de cartucho. E eles faziam recarga de cartucho. Naquela época, o pessoal do camelô usava muito para poder imprimir as capinhas dos CDs, né? O camelô é o camelódromo. Camelódromo, isso. Tá. Eles faziam os CDs piratas, precisavam imprimir, e essa empresa fornecia os cartuchos e as tintas para eles. E aí eu entrei, e aí esse cara me convidou e falou, olha, meu irmão tá querendo sair fora, você não quer comprar a parte dele, você ser meu sócio, hoje a gente só tem cartucho lá, que tal você entrar com a parte de informática, manutenção de computadores e manutenção de impressora? E aí foi a minha segunda vez que eu empreendi. Falei, tá, mas como assim, né? Dinheiro para isso, como é que eu faço? E aí eu lembro que a única coisa que eu já tinha, era uma moto, uma Twister na época, né? Que para minha época já era bacana, mas eu peguei essa moto, não hesitei, eu peguei a moto, vendi ela e com o dinheiro dela, legal, bacana. Eu adquiri 50%, que na época era Impacto Cartuchos o nome da empresa. Então eu fiquei sócio desse meu cliente. Você entrou com a parte de informática. E tinha a parte de cartuchos. Melhor coisa que você fez, né? Largou uma Twister e começou um negócio. Bateção de corrente, nunca mais. Não, então, e aí foi a segunda vez que eu empreendi, né? Então, eu vejo que eu já tinha essa questão empreendedora dentro de mim, porque não foi um negócio que eu pensei muito. Simplesmente vendi, eu vendi e aí eu sabia que a empresa tinha uma moto, falei, eu vou vender e a moto da empresa eu vou usar, né? Não fiquei a pé. Mas aí eu entrei com essa parte de cartucho, que eles já tinham lá, e com a parte de informática, manutenção dos computadores e a parte de manutenção de impressora. Então casou. Legal, bacana. Tinha funcionário? Vocês só o sócio? Tinha 2 funcionários. Na época, uma recepcionista e uma pessoa que fazia as recargas de cartucho. O Marco, um cara que até hoje a gente troca ideia. Um cara excepcional. Fez parte aí da tua vida, do teu início, pelo menos. Fez sim. E aí eu comecei com isso, e pouco tempo esse cara que era meu sócio quis sair, aí eu convidei a minha irmã. Aí a minha irmã, beleza, veio pra dentro comigo, deu certo. Nisso também, né? Tava esquecendo aí um ponto importante, né? A Aline, minha esposa. Hoje é minha esposa, mas na época eu acho que foi a minha terceira veia empreendedora aí. Né? Muitos diziam já na época que eu era maluco, porque eu não tinha nenhum vínculo ainda, né, com ela, não era casado, nada. Mas ela entrou dentro da empresa porque ela já também trabalhava numa loja de informática. E aí as coisas foram dando tudo muito certo. Ela veio para dentro da empresa, já com essa parte de vender cartucho, etc e tal. Aí veio a minha irmã na sequência, comprou 50%. E aí, não sei te dizer se anos ou meses, a minha irmã passou num concurso público. Sim. Banco do Brasil. E aí ela falou, Jefferson, e aí?
Por mim eu fico, mas eu botei horários restritos. Eu falei, assim, não acho que não vai ser legal. E aí eu comprei os outros 50% dela. Então eu fiquei dono 100% da Smart Seg, né? Já com a minha futura esposa Aline. Legal. E que depois veio virar a nossa sócia, minha sócia no caso, da Impacto Cartucho. E o que fazia Impacto Cartucho? Que tipo de entrega aí tinha ao mercado? Informática, recarga de cartucho. A gente sabe que o mundo de informática era outro há 20 anos atrás. Totalmente. Formatação de computador. Não tem nada a ver. Hoje você monta, liga, tá tudo certo, né? Uhum. A gente fazia as configurações ali tudo... Manual ainda. Manual. Né? Você colocava a memória, você configurava a frequência da memória, velocidade da memória, frequência do processador. Você tinha que dar comando no DOS. Né? Não tem nada a ver com hoje, mas enfim. A gente fazia isso. Uhum. Eu fazia a parte de manutenção de computadores. A empresa continuava fazendo recarga, vendia tinta para o pessoal do camelô. E a gente foi dando essa sequência aí. Eu sempre na área técnica. E aí a Aline assumiu essa questão de venda. Comercial, na época financeiro. Então ela assumiu essa parte, que até hoje somos assim. Uhum. Então ela mais voltada para essa parte de vendas, financeiro, e eu mais voltado para a parte de engenharia, né? Engenharia e comercial. Hoje eu atualmente mais comercial do que engenharia. E como chegou nesse mundo de segurança, cabeamento estruturado, né, tecnologias? Como que foi esse link aí de cartucho? E não desmerecendo, né, o próprio segmento, mas a gente está falando de mundos diferentes, né? Uma coisa é a recarga de cartucho, outra coisa é o que a Smart Seg entrega hoje para o mercado, né? Onde foi esse insight aí que estava na hora de virar essa chave? A gente sabe, né, que o próprio segmento aí ficou um pouco obsoleto, essa parte de recargas, né, devido à evolução normal aí do próprio mercado. Mas onde foi o teu insight para falar, daqui até aqui deu e daqui para frente precisa assumir um novo segmento, coisa que não é fácil para um empreendedor, né? Mesmo empreendendo, apostar em novos segmentos, digamos assim. Então, essa sua pergunta é muito bacana, Renan. Bom, vocês estão dentro da Smart Seg, vocês sabem que a gente está evoluindo o tempo todo. Uhum. Então, com o cartucho não foi diferente. A gente sabia que o cartucho tinha data e hora para acabar. Assim como acabou. As empresas... Eu não sei hoje em Londrina... Gerson, você conhece alguma empresa aqui em Londrina que recarrega cartucho? Eu não sei mais se existe. Eu acho que não. Recarrega cartucho. A maioria das impressoras é laser hoje também. Então, e o toner você já compra ele. A gente carregava toner também na época. Abria, desmontava, trocava cilindro, colocava o pozinho lá dentro. Enfim. Mas como que aconteceu tudo isso? A gente sabia que o cartucho vinha caindo ano após ano. Porque as capinhas já começavam a vir prontas, as impressoras já começaram a mudar para as laser, veio laser colorida, então a tinta começou a parar, e aí a gente começou a buscar outros meios, né? Aí a Aline já começou com essa questão de licitação lá atrás, a gente acabou ganhando uma licitação, nossa primeira licitação foi de recarga de cartucho na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Depois nós ganhamos uma daí já de segurança na rodoviária de Londrina, mas a sua pergunta foi como, né? Então veio um conhecido nosso que tinha acabado de abrir uma distribuidora de segurança em Londrina. Sim. E aí a gente, numa conversa em comum, ele falou, Jefferson, por que você não começa a instalar câmera? Eu falei, poxa, mas instalar câmera não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tinha, porque naquela época também, para se fazer a configuração remota, não era algo simples de fazer. Hoje você pega o equipamento, que é o DVR, o NVD, você escaneia o QR Code ali, você lê, colocou o usuário e senha, plugou o cabo da internet no equipamento, cara, tá na rede.
Mas naquela época não. Naquela época a gente precisava de um programa que tinha lá, um deles era no IP que a gente usava, que ele dava um IP para aquela máquina específica, que a gente tinha que rotear, abrir uma porta no roteador, no modem, no roteador da internet. Acho que tá aí o link, né, entre uma coisa e outra, que antes a gravação de imagem era uma placa no computador, né? Então acho que não tinha o equipamento em si, né? E eu acho que daí veio essa demanda, né, uma hora ou outra para você, né, você instalar uma placa. Eu lembro que é GeoVision o nome, né? GeoVision, aí é uma placa que ia no computador e o computador fazia a gravação das imagens, né? Então tinha um lado muito de informática. Que aí eu acho que o Jefferson lidava com essa parte de informática, deve ter ajudado muito, né, essa parte aí. Então, aí veio disso, porque os caras não conseguiam fazer essa configuração. E aí eu fazia isso com facilidade. Então os caras instalavam, passavam o cabeamento, instalavam as câmeras. Ô Jefferson, você consegue ir lá configurar? Eu ia lá e configurava, né? E aí casou com que esse cara veio. Pô, por que você não instala? Você já configura o mais difícil... Você sabe fazer, por que você não faz a instalação? Então, poxa, cartucho sempre diminuindo. E aí eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa diferente dentro do meu segmento, que tinha a ver com o meu segmento. Como o Guilherme lembrou bem, era o computador, a placa GeoVision, e era um computador, então você já estava inserido nessa área de informática. Isso os caras não dominavam. Os caras sabiam passar o cabo, fazer os conectores. Mas essa parte de configuração, não. Então, esse mundo nosso hoje, que é muito mais acentuado dentro da tecnologia da informação, ali, sem sombra de dúvidas, bem colocado pelo Guilherme, foi o início de tudo isso. Então, a instalação da placa os caras não sabiam fazer. A configuração do driver da placa com o computador os caras não conseguiam fazer. E aí eu fazia tudo isso para os caras. O pessoal fazia a parte física. Cabeamento, câmera na ponta, cabeamento, infraestrutura. Na hora de configurar te chamavam. Exatamente. Basicamente isso. Basicamente isso. Então, eu me inseri no mercado de segurança dessa maneira. E aí, na sequência, como eu já comentei, nós participamos de uma licitação da rodoviária de Londrina. Aí nós ganhamos. De segurança. De segurança, exato. Ganhamos e aí começamos a pegar gosto por isso. Que a gente viu que era um mercado pouco falado, pouco explorado. E até hoje é assim, né? E a gente foi para esse segmento e hoje é o nosso carro-chefe vem dos órgãos públicos, né? O nosso faturamento hoje 70% é de órgãos públicos. Sim. E como foi assim? A gente sabe que a SmartSeg hoje é uma empresa que fatura milhões, né? Anualmente vem crescendo, se destacando aí a nível Brasil, como nós já dissemos. Mas como você lembra como foi a sensação? Quando foi o primeiro milhão da SmartSeg? Já tinha passado pela tua cabeça quando você começou lá atrás? Pô, vou vender a Twister e vou faturar 1 milhão. Ah, não, então. Não passou pela minha cabeça. Mas eu lembro, não tem como não lembrar. Então, com essa parte de licitação, a gente participou de uma dos Correios. Então, essa história é muito boa. Porque antes disso também, eu lembro de ter sentado hoje, né, minha sócia e minha esposa Aline, nós sentamos para fazer o nosso plano de negócios. Ah, legal. McDonald's da Tiradentes. E ela falou, olha, para a gente pagar as nossas contas, tirar as nossas despesas, sem ter lucro, nós precisamos vender R$40 mil por mês. Nunca esqueço, porque aquilo ali foi o meu desafio. Aqueles 40 mil, para mim... Como você reagiu ali? Não, um monstro, um gigante. Como que... Eu vou faturar. Exatamente. Tem que me vender. Cara, como que eu vou faturar 40 Twister mil? eu não tenho mais. Cara, eu vendia tinta lá, 200, 300 reais para um cara, 300, não sei o que lá para outro, não sei o que.
Pô, a gente faturava 15 mil. É que você pega o ticket médio e faz a conversão, né? E fala, cara, Bate o Rapaz, desespero. quantas vezes eu vou ter que Falei, vender? rapaz, pra- eu vendo 10, 15 mil de tinta. E a Aline vem botando essas metas na gente até hoje. Tem algumas coisas que não mudam, né? Bate um desespero Ele traz- danado. Por 40 mil, mas, né, tudo começa na nossa mente. Então a gente mentalizou, falamos aquele número e tudo conspirou, nosso corpo reagiu para que aquilo acontecesse. Né? Então, de 40... Só uma dúvida, né? O plano de negócio do McDonald's, isso aí dá um livro, hein? Tá. Quantos funcionários a SmartSeg Era vocês tinham, no caso? Era né? eu, Aline e mais 2 funcionários. 2 funcionários. 2. Eram em 4 aí. Marco e Flávio. Aham. Lembro do Flávio dormindo lá no fundinho, lá, mas carregando cartucho. Ó, Flávio, tá Um abraço guardado. pro hein? Flávio. Legal, bacana. E aí, assim, o Guilherme entra nessa história, né? E até também temos algumas dúvidas aí a respeito da história do Guilherme na SmartSeg, né? Quando foi, como foi, em que momento de vida, você viu a oportunidade aonde, Bem, chegou como na SmartSeg? eu lembro do. Pode falar. É que você falou do primeiro milhão, né? Eu falei, a gente não respondeu. E aí veio depois o Guilherme complementa. Aí veio a questão dos Correios. Foi uma licitação que nós participamos dos Correios. Poxa, faturava pouquíssimo e de repente a gente participa de uma licitação e veio essa demanda. Eu falei, nossa, agora eu vou ter trabalho por pelo menos uns 5 anos. Então a gente ganhou 3 licitações, 3 estados: Paraná, Minas e Pará. Paraná acho que deu umas 300 agências dos Correios, né? Minas, não me lembro, umas 200 e pouco, e Pará umas 50, 60. E aí foi onde que a SmartSeg deu o boom. Porque, poxa, serviço pra caramba. Aham. Falei, pô, tem serviço para 5 anos, mas cada contrato que os caras liberavam de 50 agências Aham. eu tinha que executar em um mês. Né? Então, aí eu fui para campo, comecei a recrutar uma galera, comecei a trazer primo Contratar. meu, treinava os caras, fazia 1, 2 agências com eles, via que eles pegavam jeito, porque teoricamente era uma instalação simples, não era nada elaborado, né? E aí a gente acabou fazendo em um ano e pouquinho, a gente acabou fazendo aí umas 600 agências dos Correios, entre esses 3 estados aí. Aí depois Goiás, ganhamos também algumas, enfim. Então, um negócio que eu imaginava que eu ia ter 5 anos para executar, Executou em 1. nós executamos em 1, né? Nos movimentamos para isso e podia vir mais 1.000 que a gente executava, porque Legal. a galera pegou o jeito. Aham. Então foi aí onde veio o meu primeiro milhão Primeiro milhão da da SmartSeg. SmartSeg. E foi o nosso boom, Aham. né? Que foi essencial, inclusive, não só essa licitação dos Correios, para que a gente fosse bem visto dentro de alguns grandes fabricantes, né? Hoje nós temos 2, então um deles viu a gente já diferente, né, nessa área de segurança aí. E depois a gente, na sequência, ganhou TRE lá no Maranhão, e aí teve uma leva boa, que daí os fabricantes já viram que a gente já tinha executado bastante coisa nos Correios. Aí foi onde começou a nossa parceria com esse grande fabricante, né? E aí só foi crescendo de maneira exponencial. Não, legal. Isso é 2000 e mais ou menos o ano. Correios. E quanto tempo de garantia era os Correios, você lembra? Eu acho que era 3 anos, não era? Era- 2 anos? Não, 3 anos. eu acho que era 3 3 anos. anos. 3 anos, porque quando eu entrei na SmartSeg estava no final das garantias dos Correios. tá. Né? Então, E aí, conta mais sobre isso aí. A gente linkou ali uma pergunta, né? Como foi essa sua entrada? Como iniciou a tua história? Em que momento de vida?
o Guilherme estava. Eu lembro muito bem do contexto da minha vida e também da empresa, né? Legal. Da empresa, eu lembro que a empresa estava no final das garantias dos Correios, né? Do Paraná e de Minas Gerais. E que eu me lembro, a empresa, no ano passado, antes de eu entrar, teve um momento turbulento financeiramente. Enfim, aí eu nem peguei muitos detalhes disso aí. E eu me formei em engenharia elétrica, eu colei grau em janeiro, em março eu entrei na SmartSeg. Né? Já tinha tido alguma experiência de segurança eletrônica? segurança, eu não tinha nenhuma. Eu fiz a engenharia elétrica que os outros diziam plena, né? Porque você sai com atribuição tanto em elétrica como em telecom. E eu já era bem voltado para telecom. Fui um menino, um adolescente bem fução, curioso. Fiz servidor de jogos piratas na minha casa, né? Que a polícia não te ouça. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu fazia servidor, então eu lidei bem com essa parte de telecom quando eu era moleque. E aí eu fiz a faculdade, sempre tentando puxar minha faculdade para o lado de telecom, porém a minha engenharia elétrica era muito eletrotécnica. Aí quando eu me formei, eu fiz bastante estágio, 2 deles em grandes empresas de telecom aqui em Londrina. E aí, no meu último ano, eu não peguei nenhum estágio, eu estava montando o quadro elétrico para um amigo, para um cara que estava estudando comigo. Né? Aí eu estava montando esses quadros elétricos. Quando eu me formei, eu fiquei meio sem rumo. O que eu vou fazer da minha vida agora? Que é o que acontece com a maioria da galera que se forma, independentemente da área. Né? Então, a faculdade dá um vai garoto em você e você tem que se virar. E aí eu colei grau em janeiro e saí distribuindo currículo para todo lado, né? E um dos currículos que eu mandei foi para SmartSeg. A primeira pessoa que fez entrevista foi uma pessoa que tá lá hoje, né? Ela saiu por um tempo, né? A Andresa, do financeiro. Ah, legal. Ela me entrevistou primeiro e depois veio o Jefferson fazer uma segunda entrevista. E aí, não sei, o cara deve ser louco, né? Contratou eu. Apostou em você, viu alguma coisa. E entrei na SmartSeg, né? Entrei totalmente, assim, não conhecia nada de segurança eletrônica, mas de telecom eu sabia até um bocado. Aí a primeira obra grande que eu peguei para co-tocar, né? Co-atuar aí, foi um condomínio, que a gente fez uma rede bem robusta lá nesse condomínio. Foi uma das primeiras garantias estendidas que a gente deu também, né? E aí eu tive a oportunidade de mostrar meu conhecimento em redes, telecom, e a configuração que a gente fez lá naquela rede foi bem avançada, né? A gente segregou a rede, colocou VLAN em tudo, separando o controle de acesso do CFTV, dos Wi-Fis que eles tinham previsionado para instalar futuramente. Enfim, o contexto da minha entrada na SmartSeg foi mais ou menos assim, né? Não, legal, bacana. A gente sabe, né, assim como o Guilherme citou, temos a Andresa, temos, né, o Guilherme que está aqui hoje, outros bons profissionais na SmartSeg, mas a pergunta mais para você, Jefferson, qual a importância de ter as pessoas certas, pessoas qualificadas, né, para chegar onde a SmartSeg chegou? A gente sabe que sozinho dificilmente alguém vai em lugar algum, né? Mas dentro da tua visão, qual a importância de ter pessoas boas e as pessoas certas, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, né, para formar, né, construir uma empresa de sucesso? Renan, importância 100%, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, desde que o mundo é mundo, né? Se a gente for pegar, eu como cristão, se a gente for pegar a base, Jesus Cristo, o que ele foi atrás de quem? Para se cumprir a missão dele? De pessoas. Então ele escolheu lá 12, que entre esses 12 estavam os piores. E foi onde ele começou a fazer a obra dele. Treinou. Exatamente. Treinou a galera. Rodou, cortou, bateu, lavou. Multiplicou, né? Então, cara, pessoas hoje, e a gente demora um tempo para entender isso, né? Mas a vida vai ensinando de que, poxa, então que se dane, não sei o quê. Já pensei muito isso. Então hoje definitivamente a gente sabe que a gente precisa
de pessoas. Precisamos ter tempo para as pessoas, treinar as pessoas, porque a gente não faz nada sozinho. Então, hoje dentro da Smart Seg, a gente investe muito nisso, investe muito nas pessoas, investe no nosso ambiente de trabalho, né? Sempre para que a pessoa se sinta acolhida, à vontade, porque querendo ou não, a pessoa passa 8 horas do dia dela ali com a gente, entre nós, entre os colaboradores. Então, extremamente importante, fundamental. Você falou de treinar pessoas, Jefferson. A gente sabe que nem todo mundo está disposto a treinar e não é barato treinar pessoas, né? Mas há necessidade de treinar pessoas para se construir qualquer coisa de sucesso. Como a Smart Seg hoje tem treinado, né? A gente, falando, né, de mim, de nós que estamos dentro da Smart Seg, a gente sabe que a Smart Seg é uma empresa de oportunidades, que a maioria das pessoas hoje que estão, né, em cargos de gerência, de supervisão, são pessoas que foram treinadas ali, e isso faz parte da cultura da Smart Seg. Sim, essa questão do treinamento é muito mais. Eu, por exemplo, não tinha essa cultura em mim, impregnada em mim. Então isso é algo que vem da Aline, por exemplo. Então isso é bacana falar porque a gente se completa, né? Pô, o Jefferson, hoje é um dos donos, tal. Então eu e a Aline, a gente se completa muito nisso, né? A Aline extremamente acelerada, com essa questão de treinamento, de não sei o que, precisa... E eu vendo isso nela fez com que eu também buscasse isso. E hoje eu vejo, e vocês, inclusive, que estão à frente de muitos, vocês sabem a importância de sempre estar buscando e evoluindo nesse sentido, como pessoa, como profissional. Então isso faz total diferença, né? Legal. Isso para nós como pessoa, porque é o que dizem, né? Quando a gente investe em nós mesmos, é algo que ninguém tira da gente. Ninguém tira aquilo que eu invisto em mim mesmo, pessoalmente, no meu treinamento. Então ninguém consegue vir arrancar isso de mim. Então, primeiro ponto, né? E segundo, que é claro, é nítido a evolução tanto nossa, e depois, de uma maneira, a gente consegue transbordar isso para os demais, para o resto do time, da equipe. Guilherme, você começou na Smart Seg, acredito não, eu sei, né? Você começou na Smart Seg num patamar e hoje está em outro. Acho que você também faz parte dessa evolução, desse treinamento. Como é isso para você, né? Olhando para trás, vendo a tua própria trajetória, uma trajetória de sucesso, de um profissional consolidado, respeitado hoje a nível Brasil. Eu brinco que é um dos londrinenses que mais viaja pelo Brasil, né? Então toda hora tá tocando um projeto, tá em uma obra, tá numa cidade. Já fechou todas as capitais ou ainda não? Não, eu nunca fui pro Acre e para Natal, né? Para Rio Grande do Norte. Rio Grande. Eu nunca Falta fui. essas duas. Falta esses dois estados só. Mas olhando pro teu passado aí, como você enxerga a tua própria evolução, as oportunidades que você teve, né, dentro da Smart? Sobre essa questão de capacitação aí, a Smart Seg tem um programa bem assim, informal, né, vamos dizer, de capacitar mesmo o colaborador. Eu mesmo entrei na Smart Seg e eu não sabia configurar uma câmera, né? Então, hoje, depois de 7 anos, ser referência nacional no que a gente faz, né, encabeamento estruturado, segurança eletrônica, controle de acesso, eu vejo até com pouco tempo para tanta evolução. Mas isso só é possível porque a empresa investe, né? A empresa sabe da importância disso daí. E o mercado vem cada vez mais exigente, né? Então, se a gente não se qualificar, fica para trás. Então, não é bem uma opção. Para quem quer crescer, tem que correr atrás. Eu acho que essa ideia é importante, né? Assim, porque para treinamento, né, Jefferson, Guilherme, enfim, tem que ter a boa vontade dos dois lados, né? Então, às vezes, a empresa tem uma boa vontade para com a pessoa, para com o profissional, só que o próprio profissional não quer, não está afim, né? Não busca essa evolução, ou o contrário também, o profissional quer, e às vezes tem empresas que não fazem, né? E como é para vocês hoje ver tanta gente boa dentro da Smart Seg,
e ver pessoas crescendo cada dia mais. A gente está ali, né, presencialmente, vendo as pessoas não apenas crescendo profissionalmente, mas pessoalmente também, né, se tornando profissionais melhores, pessoas melhores. É a missão de vida, Jefferson? Ah, sem dúvida. Antes de falar um pouco disso, eu acho que a gente vai até aprofundar mais, não quero me aprofundar muito nisso agora, mas o que é válido falar. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça também em fazer algo diferente. Diferente em que sentido? Não ser mais do mesmo. Então, poxa, eu via o cara instalando uma câmera. Eu falava, poxa, será que é assim mesmo que instala? Né? E hoje, quando a gente vai apresentar a SmartSeg, mas é uma empresa do quê? De segurança eletrônica? Não, a gente não fala mais isso, né? Eu até comecei a corrigir vocês, a Aline, e falar, tem uma empresa de segurança. Não, nós somos uma empresa de engenharia. Né? Por quê? Porque eu sempre tive isso. Então, eu trouxe lá atrás um projetista, né? Porque eu vi a necessidade, esse cara vai ser importante para ele desenvolver algo específico para o meu cliente. Ou seja, um suporte, um poste ou coisa do tipo. Depois veio o Guilherme com eu preciso ter definitivamente um engenheiro aqui dentro. Assim como a gente tem outros engenheiros dentro da empresa, arquiteto, engenheiro eletricista, que é o Guilherme, engenheiro civil. Então a gente vem buscando essa galera de engenharia, né? Porque esses feras aí dominam essa questão de tecnologia, daquilo que eles fazem. Então, esse espírito da SmartSeg, eu vejo que eu fui muito assertivo, sabe? Então isso fez com que a gente mudasse o nosso nível. E o nível do mercado também, né? Sem dúvida, porque hoje, do nosso nível hoje, em Londrina, né, sem falsa humildade ou modéstia, claro que nós temos concorrentes, mas que faz o que a gente faz hoje, buscando a excelência que nós fazemos, nós não temos, né? Então, o que eu falo eu tenho bons concorrentes na área de infraestrutura? Opa, tenho. Tem cara que vende câmera? Tem, mas câmera muitos vendem. Mas um cara hoje que consegue pegar, uma empresa hoje, que consegue pegar desde o projeto, fazer o projeto para o cliente, ir lá no cliente, entender o que o cliente faz, o que ele quer, o que ele precisa, até a execução e a entrega dessa obra. Então hoje, né, eu me orgulho em falar isso, porque eu não tenho concorrente que faça isso desde, né, isso é algo que você fala muito, né, Renan? Uma empresa 360, Sim. E essa fala é sua, não é nem minha, né? Então, uma empresa 360, então isso eu me orgulho, porque isso foi algo pensado lá atrás e que a gente colocou em prática, buscando tudo isso que você acabou de falar. Treinamento, melhorar. Então, hoje a gente tem esse departamento de engenharia. Então, hoje, tudo aquilo que eu idealizei alguns anos atrás, então isso para mim é muito legal, porque se tornou realidade. Até antes da gente falar dessa questão de missão de vida, a gente sabe até você eu acho que citou agora há pouco, né? De nós termos ou fazermos parte de um mercado extremamente relevante, um mercado extremamente rentoso, né? Mas muitas das vezes muitos engenheiros, né, e muitas engenharias ainda têm um pouco de preconceito, né, Guilherme? Com esse mercado de segurança eletrônica, com esse mercado de cabeamento estruturado, telecomunicações, né? É como engraçado você falar isso, porque nosso ramo ele é um derivado de telecom, né? Uhum. E aí, quando eu tava na faculdade, cara, eu fui pesquisar quais são os engenheiros eletricistas mais bem-sucedidos, né? Uhum. Aí, primeiro lá tava que era um engenheiro vendedor, engenheiro que trabalha no agronegócio, engenheiro que trabalha em concessionária elétrica. Pô, lá em último, telecom. Então, é o cara maior que tem a carga horária maior e a remuneração menor. E, pô, eu nunca me incomodou isso aí, né? E aí, quando eu entrei no mercado de fato, eu vi que, assim, é um mercado extremamente economicamente forte, porque isso movimenta muito a economia brasileira. Porém,
falta questão de regulamentação, talvez, né? Porque a gente pega como exemplo, a Anatel, ela regula o espectro de radiofrequência do país. Quando que você viu um fiscal da Anatel por aí? Nós trabalhamos com cabeamento estruturado. A gente segue normas internacionais. Mas quem fiscaliza isso? Não tem, sabe? E aí que dá oportunidade para quem faz errado, para quem entra no mercado às vezes com más intenções, mas com uma proposta, uma solução mais barata. Sim. E acaba desviando um pouco. Mas assim, para os profissionais que querem entrar no mercado de telecom, vale a pena? Vale muito a pena, porque é uma oportunidade. Não só uma oportunidade, mas é o futuro. Porque telecom não vai morrer tudo. Nunca mais. Isso aí TI é fato. É tudo, né? A gente só tá vendo a evolução aí. Inteligência artificial, metaverso, criptomoedas. Então, cara, telecomunicações é o futuro. Isso aí só vai explodir. É uma bolha que tá enchendo e tal. E só vai enchendo cada vez mais. Não, isso é legal, porque fica essa dica, né? Porque, assim, em conversas, até mesmo em off ou em outras situações, a gente sempre se deparou com isso. Até da dificuldade, às vezes, de achar, principalmente no segmento de engenharia, profissionais que queiram, né? E meus amigos que se formou comigo. O Guilherme instala a câmera. Não sabe. Não olha o olheirinho. Mas eles não sabem tudo que tem por trás. A quantidade de normas que a gente segue por trás, a quantidade de padrões, né, que a gente tem. E a quantidade de pessoas que envolve todo esse mundo aí, né? A gente tem obra aí, que 20 pessoas tocando, 20 pessoas ativas lidando com a obra. É muita gente, economicamente forte, né? E é um mercado que só é bem progressor, né? Legal. Sobre missão de vida, Jefferson, a gente já teve alguns papos sobre isso, né? Mas acho legal a gente sempre falar novamente, porque eu acho que a missão de vida tem que ser reforçada em nós todos os dias, né? A gente tem que acordar de manhã e talvez repetir para nós mesmos qual é a nossa missão de vida, até para que essa missão se torne alcançável, né? E que a gente também não desvie o foco da nossa própria missão. Mas assim, empresa consolidada, um empreendedor de sucesso como você o que te motiva ainda? Quais são as missões ainda que você precisa alcançar ou que está todos os dias alcançando? Bom, é que tem muita coisa hoje que é meio que clichê, né? Mas a primeira missão minha é estar bem comigo mesmo, primeiramente, né? Eu preciso estar bem, mentalmente, fisicamente. Depois, minha segunda missão, sem sombra de dúvidas, é a minha família. Então, é a minha motivação todos os dias para que eu acorde, seja uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor para os meus filhos e automaticamente dar uma segurança para eles financeira, né? Então, é nessa ordem. E depois, sem sombra de dúvidas, que estando isso tudo em ordem, tudo certo, é atingir as demais pessoas, né? Então, essa é uma das minhas missões. Então, quando eu olho principalmente para o Guilherme, para você, né, para o Guilherme que eu tenho um contato maior, então, para mim, é uma das minhas maiores vitórias. É ver o Guilherme não só explodindo profissionalmente, mas saber e eu ter a paciência de que ele era uma pessoa e hoje, profissionalmente, indiscutível, não quero nem entrar nesse mérito, mas como pessoa, ele é um cara mudado, transformado, melhor como pessoa. Então, isso me motiva, além dos que eu coloquei por primeiro, é o que me motiva depois para que eu possa ir descendo dentro da empresa, né? Então, quantas pessoas eu vejo que a gente que está num nível acima, que a gente pode ser espelho e ajudar pessoas a crescerem também para baixo, né? Então, eu transbordando nessas questões, nessas áreas da minha vida, depois a minha missão de vida é isso. Se trata de pessoas. E claro, a questão do dinheiro financeiro, aí, cara, ela vem por consequência, né? E tudo isso também eu vejo que só é possível porque eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Então, tudo que
a Smart Seg o que ela faz hoje, eu sei Paixão. Que é meu, é da minha mente. Saiu dali, muitas coisas minhas, essa parte da engenharia, técnica, sempre foi um desejo meu, né? Que eu mentalizei e aconteceu, assim como muitas coisas que a gente acabou de citar aqui, foi desejo da Aline, que ela mentalizou e que, poxa, isso é importante também, né? Então eu diria que a nossa missão de vida, a minha missão de vida hoje é fazer com que a Smart Seg cresça ainda mais e que eu tenha ainda mais pessoas. Por que eu estou te falando isso, Renan? Porque, poxa, se eu pudesse, há 3 anos atrás, cara, se isso fosse possível, eu robotizar a Smart Seg inteira para eu não depender de pessoas, eu faria. Né? Então, para você ver como que a minha cabeça mudou. E hoje a minha mentalidade é outra. Né? Hoje a minha mentalidade é que é necessário pessoas. Né? Então, quando eu vou para essa parte cristã, poxa, aí é que eu vejo que eu preciso de pessoas, eu preciso ajudar pessoas. E claro, né, tem essa questão, poxa, tem gente que quer e quem não obra acontece, e quem não quer, que só simplesmente vai passar pela nossa vida. Não é conversa, não. Tá? Nada que isso aí o Jefferson falou é conversa. Legal. Porque, se for ver bem, nada do que eu sou hoje foi por ele ficar falando na minha cabeça, dando cascudo em mim, puxando minha orelha. Não, foi pelo exemplo. Pô, o Jefferson foi o meu exemplo dentro da empresa. Então, ele é um cara bacana, um marido top, um pai top. Pô, e eu olho pra ele, é um cara que eu devo seguir o exemplo. Então, claro, eu recebi muito puxão de orelha. Normal, eu acho que é natural do negócio. Processo. Entrar dentro de uma sala de reunião e o pau comer. Vai normal. comer ainda mais. Vai comer, espero que coma sempre, que é uma oportunidade de crescimento. Sim. Cada comida de rabo é uma oportunidade de crescimento. Mas aonde eu mais evoluí foi através do exemplo. Não, legal. E os próximos passos aí da Smart Seg, para a gente até encerrar aí esse bloco, né, de apresentações, tanto pessoais, como eu disse, né, a gente está aqui nesse papo mais técnico, né, a Aline com certeza vai ser uma das próximas convidadas aí para também falar da história dela, da história da Smart Seg, reforçar tudo isso. Mas assim, qual que é os próximos passos, né, pensando tecnicamente, pensando com a cabeça da engenharia aí, aonde chegaremos? O que a gente está projetando aí pro nosso futuro, né? Tanto de Smart Seg como também profissional, né? Renan, então, o nosso segmento, ele é um mundo, cara. Notável também, né? Um mundo. Né? E assim como aconteceu com a gente lá do cartucho, é uma constante evolução. Então, eu estive há uns 2 anos, quase 2 anos, eu estive num evento de um grande fabricante e a galera já falava de metaverso, de IA, poxa. E, cara, e vem evoluindo tudo isso muito rápido. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso ter infraestrutura, que é o que a gente fala, né? Quando eu falo de infra, a gente poderia ficar aqui horas falando de infra. Né? A infraestrutura é eletrocalha? É eletrocalha, mas infraestrutura também é a parte de computadores, servidores, armazenamento, que é as storages que a gente fala. Então, é essa evolução constante. Né? A gente já vê alguns países aí, a gente sempre atrasado. Então, os caras falavam, por exemplo, que a Europa tem déficit de infraestrutura na parte de cabeamento, de fibra. Então você acha, a Europa tem déficit disso? Você imagina o Brasil? O tráfego deles é muito superior que o nosso. Então, se os caras com esse tráfego tá com déficit, imagina o nosso. Pô, então, poxa, tá aí, o nosso segmento não para, é uma evolução constante que a gente precisa acompanhar isso. Porque se a gente não acompanha, a gente finda, a gente vai morrer, né? Então, poxa, você já vê que é realidade lá fora, os carros autônomos, não tem mais um motorista. Então, o Uber, cara, mas para acontecer isso, esse carro ele é guiado por quê? Ele tem
Não, cara, é internet. Alguma coisa está alimentando. O GPS daquele carro está linkado com a internet. Você pega os carros da Tesla, por exemplo, que dirigem sozinho, que tem não é a questão, né? Muita gente fala, o Tesla, carro elétrico. Mas não é a questão dele ser elétrico ou não. É a tecnologia embarcada no carro. Em que o carro consegue, a alguns metros de distância, ele consegue ver perigo, ele consegue ver outro carro, se o motorista está dirigindo de maneira prudente ou não. Então, esses sensores, esse monte de coisa, alguma coisa está alimentando esses caras. Não é a inteligência só do carro. Para que toda essa inteligência funcione, ele precisa do quê? De internet. Então, hoje, ninguém faz mais nada, cara, sem internet. Ao ponto que a gente, de vez em quando, a gente, né, se dá conta, poxa, eu preciso largar um pouquinho o meu smartphone, porque, cara, eu tô nesse negócio... Te pega, né? O dia inteiro. Te suga até, muitas das vezes, né? E aí a pergunta é, se eu tiro a internet desse smartphone, o que ele faz? Tira foto. E depois faz até ligação, né? Tem umas piadinhas assim. Então faz até ligação. Mas o que a gente precisa? De internet. Para que eu tenha internet, né? É uma infraestrutura por trás muito grande, né? Gigantesca, né? Então, quando se fala de nuvem, de etc e tal, ou seja, tem toda uma infraestrutura por trás. O próprio celular, né? O celular, apesar dele ser sem fio, mas essas torres, por isso que fala celular, né? Porque tem as células que são as torres. Essas torres que emitem esse sinal para os nossos aparelhos... São ligadas via fibra. Né? Exatamente. Então, tem uma infraestrutura por trás. Então, essa evolução nossa, ela é constante, não tem como a gente parar. A então, cultura da SmartSeg é nisso, né? Porque eu lembro, há 5, 6 anos atrás, a SmartSeg era CFTV e cabelo estruturado. Pô, ao andar dos anos aí, a gente já faz controle de acesso, energia solar, instalações elétricas de baixa e média tensão, CFTV veicular, automação, a gente até vai para cima também. Pô, é um monte de coisa que dá, até esqueço. Mas a gente tem esse feeling, né? De se adaptar rapidamente às tendências. Até pergunto pro Jefferson, há 3 anos atrás, falar que a gente ia instalar controle de acesso. Lembra que a gente tinha uma puta dificuldade. Sim. Não, nem pegava esse tipo de instalação. Hoje a gente tem uma obra em Belém do Pará, de um grande órgão da justiça aí, que a gente instalou 78 controladoras de acesso facial. Então todas as salas do prédio de 9 andar têm controladoras de acesso via reconhecimento facial. E isso há 3 anos atrás era um negócio intangível para impensável. Impensável. Não, a gente não pega esse tipo de obra. Não, vamos estudar, ver como faz. E isso é o que a gente sempre fez. Entrou solar, não, vamos estudar, ver como é que faz. Então a gente vai para cima do que vem. Legal. O Jefferson até comentou agora há pouco sobre a empresa 360, e aí que eu queria entrar também, né? E é uma frase, né, que a gente sempre repete internamente, porque, como você disse, hoje eu não conheço, pelo menos, uma empresa que faz de forma 360 o que nós fazemos, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê um projeto, né, sendo usufruído na ponta, né, uma tecnologia sendo usufruída na ponta, mas por trás disso houve, né, a implantação, por trás disso houve a venda, mas antes da venda a gente tem o projeto, né, e a gente sabe que hoje a SmartSeg conta com um time de projetos, né, dentro dela que faz projetos profissionais, né? E aí é dentro disso que eu gostaria de perguntar para vocês, qual a importância de um projeto dentro de todo esse escopo nosso, né? E essa diferença entre o projeto profissional e o projeto não profissional, né? Aquilo que nós chamamos aí de levantamento, né? Enfim, esse projeto que não é profissional, até para quem está em casa aí consiga, né, compreender o que é um projeto profissional. Isso como eu disse, faz parte do nosso escopo, e o que não é um projeto profissional. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta legal, porque a gente escuta
o tempo todo, principalmente de pessoas conhecidas, amigos. Pô, Jefferson, cara, o que eu devo fazer? Recentemente eu construí a minha casa. Então, eu sempre sou muito lógico com os casos. Cara, construí a minha casa. Você vai construir a sua casa. Qual que é a primeira coisa que você faz, que você vai atrás? Vou atrás de um arquiteto. Ah, ótimo, perfeito. Isso, arquiteto. Porque você já idealizou mais ou menos a sua casa. Em que sentido? Se ela vai ser uma casa térrea, se ela vai ser assobradada, se ela vai ter 2 ou 3 pavimentos, se você quer uma piscina pequena, média ou grande, se você quer jardim na sua casa, ou seja, você idealiza. Então, primeiro ponto, você contratou o arquiteto. E aí o arquiteto fala assim, o que vocês imaginam na sua casa? Que tamanho de casa? Pô, o cara vai pensar no quê? O arquiteto ou eu vou pensar na minha família. Poxa, em casa eu minha esposa, tenho mais 3 filhos. Poxa, vou querer um quarto para cada filho? Né? Então você começa a se questionar. Vou querer um quarto para cada filho? Vou querer um quarto de visita se eu quiser receber alguém? E por aí vai. Você começa a idealizar tudo isso. E o que o arquiteto faz? Ele coloca tudo isso em prática. É claro que ele, sendo profissional, poxa, depois os caras começam a falar, pô, o teu quarto eu coloquei aqui, porque o teu quarto vai ter uma vista diferenciada, vai ser o sol da manhã. Poxa, eu não entendo nada disso. Aí entra a expertise do arquiteto em colocar essas cerejinhas no bolo, né? Mas tudo parte do quê? Da minha imaginação, do que eu quero. Então eu começo explicando isso pro cara, para ficar fácil, para que o cara entenda a importância. Beleza, pô, você idealizou, você viu a tua casa, você deu ok pro arquiteto, cara, é isso que eu quero. Agora vamos para a execução desse projeto. Você precisa de mais alguma coisa? Porque o arquiteto é uma coisa e aí eu tenho as outras coisas. O arquiteto, ele tem o poder de fazer a fundação da tua casa? Aí o cara fala, claro que não, eu vou precisar de um engenheiro. Você precisa de que engenheiro? Ah, vou precisar de um engenheiro civil. E por que o cara... Aqui eu vejo que está o pulo do gato. Por que o cara vai atrás do engenheiro civil? Porque só é aprovado na prefeitura, seja ela qual for, se eu tiver os projetos da minha casa, seja o arquitetônico, que vai constar nesse projeto tamanho do casa, a medida, se está dentro dos recursos que tem que estar dentro, seja dentro de um condomínio, ou seja em qualquer rua, porque eu tenho normas a obedecer. Eu tenho, no caso aqui de Londrina, vamos pegar, né, da nossa cidade, eu tenho que obedecer a metragem da calçada, depois eu tenho que obedecer do meu muro até a casa, tem um recuo que eu tenho que obedecer, ou seja, ele precisa desse projeto e depois dos projetos complementares, que aí é o estrutural, então eu preciso de engenheiro civil, elétrico e hidráulico, né? Mas aí é que tá. Então, se exige um projeto que seja simples ou não, mas um projeto elétrico e hidráulico. Mas, né, a gente acabou de falar da importância hoje, né, da telecomunicação. Poxa, ninguém faz mais nada sem internet. Então eu vejo que isso, né, e a SmartSeg tem um papel importante nisso, vem fazendo esse papel importante, porque desse jeito que eu estou contando, o cara fala, poxa vida, hoje a elétrica, a lógica, que é o que a gente, né, faz com excelência, é tão importante como elétrica, é tão importante como estrutural, é tão ou mais importante, porque, poxa, os meus filhos sabem o que de lógica, de elétrica, de estrutural, não sabem de nada, mas eles querem ligar a TV deles. Eu tenho o meu menorzinho lá, que é o mais encardidinho de todos, eles querem ligar a TVzinha deles, cara, e tá bombando Netflix. Uhum. Se para, ele já vem gritando, oh, pai, parou tudo. Ou seja, uma dor. Pode ficar sem água, mas não pode ficar sem internet. Entende? Mas por que a galera não faz? Porque não é algo exigido. Não tem uma lei que diz que tem que ter um projeto de lógica. Uhum. Entende? E aí sim, hoje
E assim, tô falando, eu dei um exemplo simples, que é Netflix. Mas hoje eu vejo a minha casa. Poxa, uma casa bacana, projetei tudo certinho, vou automatizar a casa. Meu, se eu não tivesse internet, entende? Sim. Eu não conseguiria automatizar a minha casa. Eu não consigo fazer as coisas se conversarem. Eu não consigo colocar o Netflix. Eu não tenho Wi-Fi na casa inteira de uma maneira decente, integrada, né? Então, as pessoas começaram. Então, o que acontece diante de tudo isso que eu falei para chegar no ponto que, cara, se você vai atrás de um arquiteto para ele fazer o projeto arquitetônico do cara, do engenheiro civil, para ele fazer o projeto estrutural, você tem que ir atrás de uma empresa especializada para fazer um projeto de lógica dentro da sua casa, para atender todas essas outras demandas. E aí, isso não foge à regra para uma empresa, Legal. seja ela de pequeno, médio ou grande porte. É aí que eu queria chegar. Você citou o exemplo aí da sua casa, né? Certo. Então, assim, quando a sua internet para, a sua rede para, o teu filho reclama, né? Então, essa é a dor de parar a rede da tua casa. E empresa, você já teve algum caso onde, sei lá, parou a rede e o tamanho do prejuízo que uma empresa talvez leve, né, com um dia de uma rede parada? Renan, por exemplo, na SmartSeg já aconteceu, não falo nem da rede, porque a nossa rede, eu falo isso com orgulho também, nossa rede não é casa de ferreiro, espeto de pau, lá é casa de ferreiro, o espeto lá é de ferro. Legal. Mas a gente tem algumas coisas que não dependem da gente. Então, por exemplo, a concessionária que entrega a internet para mim, eu não tenho domínio sobre ela. Então, por isso que a gente tem hoje lá, por exemplo, redundância. Eu tenho 2 internets. Se cair uma, eu tenho a outra. Ok. Mas e se cai a energia? Se cai a energia, eu tenho um no-break que segura por um tempo, mas caiu a energia, desligou a internet. A gente perdeu uma licitação porque caiu a energia uma vez. Então, a gente tem 2 internet, redundância, caiu a energia, não podemos participar de um pregão. Uhum. Nossa, isso aí é um transtorno imenso, né? E é um prejuízo, né? Prejuízo, de fato, né? E aí, assim, isso porque a gente tem todas essas ferramentas, essas redundâncias, e mesmo assim tivemos o problema. Agora, você imagina a empresa que não tem. Cara, então ela tá Deus dará. Então, de repente, uma licitação dessa, que a gente se preparou meses, trabalhou nessa licitação, né? Tô dando exemplo de licitação, porque é pela internet. Se preparou meses para chegar na hora e por uma falha de infraestrutura eu perder essa licitação, então, cara, deixei na mesa ali milhões porque eu não tenho uma estrutura bem feita. Então, quando a gente fala de lógica, né, a gente não trata só exatamente da lógica, mas aí a gente vai para essa parte, por exemplo, da elétrica também. Então, eu ter um cabeamento estruturado, mas se eu não tenho uma energia estabilizada, se aquela máquina que está participando do pregão ele não tem um no-break nela, ou está chegando uma energia estabilizada, centralizada, Sim. de um no-break centralizado. Então, tudo isso dentro de um projeto é previsto. E aí os prejuízos são incalculáveis. Então, assim, a gente já chega na definição de que não fazer um projeto é correr risco. Em qual momento, Guilherme, dentro da tua visão, da tua expertise técnica, eu devo ou não partir para um projeto profissional? Tem, assim, uma métrica de quantidade de pontos ou não? Projeto profissional, por mais que a gente sabe que não é exigido pela regulamentação, mas acredito que todo mundo que vá desenvolver, né, qualquer tipo de implantação, seja de cabeamento estruturado, que é o que a gente está reforçando aqui, mas também de segurança eletrônica, o projeto se faz necessário. Sim. Mas em qual momento, assim, eu parto ou não para um projeto profissional, eu digo? Então, a hora que estrala, né, acende a luzinha na cabeça da pessoa, veio a necessidade. Essa necessidade, resolver ela vai impactar muito no seu ambiente, seja na sua casa, no seu empreendimento.
Vai impactar. Eu vou ter que investir muito recurso nessa necessidade minha para resolver essa necessidade? Vou. Então, você tem 3 parâmetros que indicam que você precisa de um projeto. Porque o projeto vai te dar, talvez, vai ver que sua necessidade é muito maior do que você está imaginando. Ou muito menor, né? Vai te mostrar quanto você vai ter que investir para resolver com precisão. Quanto isso vai impactar, porque tem projeto de lógica, tem que rasgar gesso, rasgar alvenaria. Então já tem uma dimensão de quanto você vai gastar, quanto vai te impactar e qual é a real dimensão da sua dor. Não, legal. Assim, projeto então é cabível em qualquer cenário. Renan, eu diria que sim. Eu vou contar uma historinha que na dor, eu entendi isso antes mesmo da Smart Seg. Contigo? Comigo? Os meus pais compraram um terreno e foram construir uma área de lazer. Né? Tudo de uma maneira bem informal. Da cabeça deles, como a maioria da galera faz. Então isso vem mudando ao longo do tempo. E aí tinha à frente desse lugar a gente ia fazer um estacionamento. Era um terreno bem caído. Então a gente fez toda essa área de lazer, piscina, cobertura, tal. Pô, beleza, ficou pronto. E o recuo, esses 5 metros, a gente ia fazer de estacionamento. Mas como ele era muito caído, a gente ia fazer na altura da rua. Então ia fazer uma laje e, enfim. E meu pai não tinha conhecimento, mas ele falou, poxa, eu vou fazer, só que eu não quero correr nenhum risco. E aí a gente foi na época atrás de uma pessoa para fazer um projeto. Pô, não me lembro valores, mas a gente achou caro o projeto. Pô, a gente achou caro. Falou, vou pagar para você ir, vamos fazer. Vamos tocar. O que meu pai fez? O cara falou, pegou lá o pedreiro, o mestre de obra, falou assim, o que você acha aí? O cara falou, a gente fazer com 6 metros, 7 metros, uma broca de profundidade. Aí tá bom. Ele falou, então faz com 10. Tal. Que tamanho? 30? Não, faz de 40. Quantos ferros você acha? 5. Ele falou, põe 8. Então, ou seja, só foi aumentando. Foi aumentando. Foi aumentando. E aí fez. Colocou a laje, não sei o quê. Meses depois, foi um conhecido nosso engenheiro. E aí ele falou, cara, que é isso que vocês fizeram? Aí ele falou, como assim, cara? Não tá bem feito? A gente falou, o cara falou que era pra colocar 5, a gente pôs 8. Que era pra fazer com 6, a gente fez com 10. Falou, cara, vocês podem colocar aqui 30 bitrem aqui, que isso aqui não vai cair. Ou seja, o valor que eu achava que era custo de projeto, eu gastei, 5 vezes mais em material que eu não precisava ter gasto. Se eu falo para um engenheiro, olha, eu preciso fazer essa cobertura e eu quero gastar o mínimo possível, ele vai me perguntar, né? Jefferson, você quer pilar aqui no meio? Eu posso pôr um pilar aqui no meio? Vai te incomodar? Não, pode pôr. Ou seja, eu poderia até ter mais pilares, mas eu não ia ter com a profundidade que precisava, que dentro dessas brocas a gente joga concreto dentro, ferro, ou seja, se eu tivesse feito o projeto, e é isso que a gente vê hoje no dia a dia, se eu tivesse feito o projeto, a minha economia tinha pagado o projeto e eu tinha ganho dinheiro. Legal. Então, qual que foi a minha lição disso? E foi por isso que o meu pensamento mudou voltado para a Smart Seg. E a gente vê isso dentro da Smart Seg, que hoje é um dos segmentos que mais crescem dentro da empresa. Inclusive para grandes construtoras. Né? De 2 anos para cá, o que veio de grandes construtoras. Procurar a gente, os prédios novos dessas construtoras hoje saem com um projeto de loja porque eles entenderam que eles não faziam um projeto, eles faziam uma infra que depois os caras não vão usar, ou seja, estão jogando dinheiro fora. E quando eles fazem um projeto com uma empresa especializada, eles de maneira assertiva, eles fazem toda a infraestrutura e assim sucessivamente. Então, cara, projeto, eu falo isso seguramente, não é despesa, não é custo, muito pelo contrário.
O projeto bom, quando feito, ele se paga. Ele vai economizar grana para esse cara que está fazendo. Por quê? Porque é exatamente o que o Guilherme falou. A gente vai dizer para o cara, vai dar muitas opções, porque o cara não entende do negócio. Cara, você já pensou nisso? Poxa, isso eu não tinha pensado. Cara, se a gente fizer assim, pode ser? Isso te incomoda se a gente fizer assim? Não, cara, pode ser. Entende? Então você economiza. Né? Um recente que a gente teve, inclusive, ontem um cliente gigantesco nosso, exatamente isso. Chegou para nós nos 48 do segundo tempo, né? Para gente. Os caras iam fazer em cabeamento metálico, que a gente fala, cabo convencional. Então, ou seja, tinha lá em torno de uns 1.100 pontos. 2.000, né? Porque a gente cortou pela metade. Né? Assim, pontos que eu digo assim, pessoas. Eles iam fazer um projeto e aí, nisso, a gente sempre vai por 2. Porque, no mínimo, cada usuário, eu sou um usuário, o Guilherme é um usuário, você é um usuário. Então, no mínimo, o Guilherme precisa de 2 pontos. Né? Então, dentro do cabeamento estruturado, isso é uma regra para nós. Que é internet, dados e telefone. E telefonia. Legal. Né? Perfeito. Então, isso é o mínimo. E aí eles vieram com um projeto para nós em cima de cabeamento metálico. Falei, cara, isso aqui já é uma insanidade. Porque passou hoje, uma regrinha básica também, passou hoje de 150 pontos, já viabiliza uma outra tecnologia que a gente chama de GPON. Ah, legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. ela. Então, mas só para contextualizar essa questão do projeto, ou seja, em um lugar desse, eu peguei um trecho dele que tinha lá 150 usuários, ou seja, 300 pontos, que ali passaria no mínimo 300 cabos de rede. A gente substituiu por, eu acho que 4 fibras, 5 fibras para atender. Ou seja, infraestrutura 70% menos menor de economia e entre outros. Ou seja, no final... esse cliente específico, cara, ele teve uma economia absurda. E detalhe, a gente deu rapidamente, a engenharia deu para ele, falou, cara, se você fizer nisso daqui, a tua sala, que seria de 20, 25 metros quadrados, eu preciso 8, 9 racks, eu vou precisar de 2 racks aqui. Né? E aí coincidiu que o dono da empresa precisava aumentar a sala dele, estava do lado de uma sala de rack. A gente conseguiu diminuir a sala do rack, porque a gente não precisava mais daquele espaço. Bacana. Fora a economia que esse cara teve. De ativo, de energia elétrica, né, Guilherme? Eu lembro que na época você tinha falado uma coisa de 8 mil reais. 8 por mês. 8 mil por mês. Daqui a pouquinho paga o projeto. Porque todo ponto tem que ser ligado num switch. Né? Aí a gente pegou a quantidade de switch que ia ter que ser necessário para ligar aquela quantidade de ponto... e o consumo de cada suíte, dava 8 mil reais por mês. E tudo isso visto no projeto. No projeto. Sem o projeto é impossível enxergar isso. Tem um detalhe isso, né? aí, que a infraestrutura, eles já tinham fechado com a empresa elétrica e já estava executando. E a hora que a gente entrou, não deu para falar, pera, não faz a infra não, que a gente vai economizar. Que ia diminuir a bitola, no caso. Ia diminuir. Aí hoje, ontem, né, a gente esteve lá, tem umas eletrocalhas de 500 milímetros com 2, 3 fibras passando dentro. Ou seja, era para passar 500 cabos metálicos naquela eletrocalha. E aí a gente passa 1 ou 2 fibras. Então, assim, a gente chega na conclusão que o projeto é economia. Sem sombra de dúvida. Então, como eu te falei, eu provei isso da pior maneira possível. Gastando. E hoje, então, quando a gente cobra o valor de um projeto, o meu conselho é paga sem medo de ser feliz. Claro que, isso eu estou falando, hoje a gente tem expertise no nosso segmento. A gente sabe como fazer, porque o projeto hoje, no nosso caso, o nosso projeto, quando eu falo disso, não é um simples desenho. Então a gente entrega para o nosso cliente um memorial descritivo. O que contém no projeto da SmartSeg, além da planta ali? Não, então, essa pergunta sua é muito boa. Porque assim, a gente entende, é o que eu falei, eu idealizei minha casa, correto? Eu passei para o arquiteto. E aí ele, porque ele estudou para isso,
Ele fala, pô, essa parede aqui é melhor aqui, essa janela eu vou pôr aqui porque o sol da manhã, ou seja, aí ele entra com o conhecimento dele, a mesma coisa acontece com a gente. Então eu vou entender o meu cliente. Cara, o que você quer aqui? Quais os tipos de tecnologia você idealizou para a tua empresa? Aí ele vai começar, pô, eu quero pôr câmera, eu quero pôr controle de acesso, eu quero, aqui eu vou fazer o meu comercial, então nessa sala aqui eu pretendo pelo menos colocar 20 pessoas. E ele passa tudo isso para nós. E depois a gente, uma conversa com o cliente, mas você já pensou em fazer assim? Pô, isso eu não pensei, pô, isso que você falou é legal. Ou seja, a gente dá todo esse direcionamento para a pessoa, a gente entende o que ela quer primeiramente, depois direciona. E por que eu falo isso? Porque hoje existem N empresas, né? Então, de repente, o Guilherme, a gente conflita no bom sentido internamente muitas vezes. Por quê? Porque eu fui no cliente, eu idealizei de um jeito. E de repente o Guilherme fala, não, cara, assim vai ficar muito mais difícil. Por que a gente não faz assim? Pô, Guilherme, eu já pensei daquela maneira, ou seja, eu tinha pensado de uma maneira muito mais complicada, e aí o Guilherme descomplicou. Isso é até um slogan nosso, né? Smart Seg de uma maneira simples e eficaz, né? Então, ele veio e descomplicou, falou, pô, verdade, cara, eu já estava pensando no mirabolante, mas você já pensou na maneira simples. E o que acontece isso? Que a gente teve muita dificuldade, hoje já mudou bem, a gente mudou bem o mercado de Londrina, inclusive nisso. Por quê? Porque eu ia lá no condomínio X, eu tinha a minha visão, fazia o meu orçamento. E a segunda empresa fazia o orçamento dela, a terceira empresa, o orçamento dela, a quarta empresa, o orçamento dela. O que acontecia? O síndico olhava aquilo ali, o cara que não entende nada, o cara é vendedor de seguro, um exemplo. Sei advogado, lá, médico. O cara vende carro, médico, sei lá. O cara fala, meu, e agora? Eu compro o que aqui? Recebe uma proposta de 40, 50 itens. Eu tenho laranja, banana e melancia. O que eu vou comprar? É tudo diferente. Pô, se a proposta desse cara aqui tem 30 itens, é desse cara aqui tem 80. Cara, o que eu faço agora? Tem como equalizar. Entende? Não consegue equalizar. Então, Guilherme, como o Jefferson comentou aqui, o que seria esse memorial descritivo? Né? A gente já viu que o projeto é economia e dentro do projeto a gente tem a entrega da planta e a entrega desse memorial descritivo. Para quem é leigo, né, ainda não sabe o que seria esse memorial descritivo. A gente tem documentos aí que parece, né? Temos a planilha orçamentária que descreve de forma quantitativa e os valores dos itens a serem usados, né, na obra, no projeto. E a gente tem um memorial descritivo que descreve de forma qualitativa esses itens. Ou seja, pega um item lá, o duto galvanizado. O duto galvanizado tem que ser de bitola tal, com a parede tal, dimensão tal, com acessório tal. Então, é uma descrição qualitativa. Do item. Tá. E todos que forem participar com interesse de execução desse projeto, tem que se basear naquilo, tem que seguir aquela descrição. Isso faz com que padronize todas as propostas para os clientes. Que o cliente ele vai ter propostas balizadas, propostas iguais, assim, de forma qualitativa, né? Então ele só vai ter que colocar o preço dele. Eu vejo que isso é importante na hora do cliente fazer as equalizações, né? Porque, como a gente disse, às vezes ele não tem, às vezes não, na maioria das vezes ele não tem condições de fazer a comparação de um cabo para o outro, de uma câmera para outra, de um servidor para o outro, né? Então o memorial descritivo vem para auxiliar o cliente nisso. Exatamente. Todo mundo tem que cotar isso aqui. Isso né? mesmo. E também em relação à cobrança. Por exemplo, caso a empresa vá lá e não instale o que estava no projeto. Aí entra, no memorial descritivo, entra também a questão de qualificação dessa empresa. Né? Legal. Porque as premissas, né? Exatamente. Não é só dos itens que essa empresa vai ter que entregar, mas como ela vai ter que entregar e quais as qualificações ela tem para entregar aquilo lá. Porque isso ajuda ao contratante
balizar a qualificação das empresas, para que ele tenha certeza de que a empresa tem capacidade para executar o que ele quer, a necessidade dele, a solução dele, né? Legal. E assim, beleza, falamos da economia, né, que o projeto traz. Então acho que isso é um assunto superado nosso. Todo projeto traz economia para o cliente. A questão de facilitar, né, ou auxiliar esse cliente a fazer as equalizações, para ele não comprar gato por lebre, né? E o tempo de execução, né? A gente sabe que a equipe de engenharia com o projeto em mãos é um tipo de execução. Sem o projeto em mãos é uma outra dificuldade para implantar. Tem mais ou menos uma média de tempo, ou que a gente poderia falar nesse sentido, né? De o quanto facilita a vida de vocês quando tem um projeto em mãos para executar qualquer obra aí em qualquer lugar. Para a empresa executora, o projeto é primordial, porque a empresa sabe o que ela vai fazer. Né? Ela não tem que decidir tudo na hora, da cabeça dela. Isso aí corta pela metade o tempo de execução. E os erros, né? E erros, principalmente. O projeto ele traz segurança para quem executa e para quem contrata. Porque não tem discussão no final das contas. Né? A gente... Várias vezes, é óbvio, a gente teve problemas com o contratante. Porque eu queria assim, assim, assim. Mas aí a gente olha para o projeto e o projeto está dizendo uma coisa e a gente seguiu o projeto. Então, se está no projeto, a gente executa. Se não está no projeto, não se executa. Isso evita que a empresa executora gaste mais material, mais tempo, faça o que não deveria ter feito. E, por outro lado, traz a segurança para o contratante, que vai ter a entrega do que ele contratou. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, porque, por exemplo, a gente como empresa, sei lá, hoje a gente está com mais de 30 obras em andamento. Então a gente Todo o Brasil? Todo o Brasil. Legal. Então a gente não consegue... humanamente impossível saber o que a gente vendeu para aquele cliente. Então é necessário o papel, é necessário o projeto para dar essa segurança que o Guilherme acabou de falar tanto para nós, mas eu ainda vejo, Guilherme, sem sombra de dúvida, para nós executar é muito mais fácil. Mas eu vejo ainda muito mais benéfico para quem contrata o projeto do que para a empresa. Óbvio, porque tipo, ela não tem conhecimento técnico. Aí, será que era aqui mesmo que tinha que estar? Era isso mesmo? Aí a pessoa abre um desenho, que é um desenho, né? A pessoa abre um desenho, era aqui mesmo, tá aqui, tá a câmera aqui. Tá certo, é o que eu escolhi lá atrás. É o que eu escolhi. Entendeu? Aí a empresa colocou 3 metros para frente. Cara, mas o projeto tá ali. Não, eu quero que siga o projeto. Acabou, é indiscutível essas questões. E enquanto maior complexidade do projeto, mais importante ainda. Porque, como eu disse, não tem como o cara ter controle disso. Ou seja, né, hoje dentro de uma empresa de médio porte, pequeno porte, o cara vai instalar 8 câmeras, 16 câmeras, precisa de um projeto memorial descritivo? Não, poxa, aí não. Mas hoje, o cara vai fazer vai construir. Poxa, às vezes eu brinco na SmartSeg, a gente tem mais de 60 câmeras. Eu acho que a gente vai entrar nisso daí. Não é a questão da segurança em si, é a gestão. Então eu estou falando de um item que está inserido dentro do nosso projeto. Então é câmera, é controle de acesso, é o ponto de lógica, é o ponto da impressora, é o ponto de telefonia. Então é muita coisa que abrange. Então quando se tem esse projeto, é benefício para ambos os lados e ainda mais para o cara que está contratando. Né? A gente deu um exemplo de condomínio. Poxa, de condomínio o exemplo é mais claro ainda. Por quê? Porque todo mundo... E detalhe, a gente já viu isso acontecer, vê até hoje, né, Renan? Quando a gente leva isso daqui para o cara, primeiro, que as empresas que é acostumado com projetos menores ou fazer pequenas instalações, o cara ela vê o projeto... Ela fala, cara, eu não tenho condições de executar isso. Entregar isso. Né? Não é a minha praia, ou seja, ela já declina, ela nem perde o tempo dela e muito menos o condomínio. Né? Pô, isso daqui não é para mim. Né? Então, vendo todo esse cenário, né, se qualifica. Então a gente pega projetos hoje aí que tinha 8 pessoas, 8 empresas foram
tirar o memorial descritivo, mas orçamento mesmo 3, e ainda das 3, uma orçou coisa que estava errado. Porque no memorial descritivo lá, olha, eu quero essa câmera desse fabricante ou similar, e o cara ainda teima em cotar coisa separada ou não cota, por exemplo, a infraestrutura, que é um valor relevante. Eu não faço infraestrutura. Ou seja, o próprio cliente já descaracteriza, cara. Claro que o dele está mais barato, ele não colocou esse item aqui. Aí ele consegue fazer o cara crachar e definitivamente saber se o cara está competitivo ou se ele colocou as coisas que deveria colocar. Então, ou seja, é só benefício, né? Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho, acho que já ficou até muito claro isso, né? Mas se eu pudesse dar um conselho hoje, cara, é necessário fazer um projeto, seja para uma casa de um porte bacana ou coisa do tipo. Se você quer internet de qualidade dentro da sua casa, se você quer ter uma boa comunicação dentro da sua casa, se você algum dia pensa em ter automação na sua casa, eu não estou falando nem de empresa, estou falando de casa, que é um negócio muito mais simples. Não hesite, pague um projeto. Legal. Então, hoje, é claro para mim, evidente, estou falando da minha área, né? Mas eu tive outro depois, aprendendo isso, eu tive depois outro exemplo na minha casa mesmo, de projeto. Então, por exemplo, eu paguei para um cara fazer o projeto de interior dos meus móveis. Eu tive orçamento de 90 mil a 280 mil, isso na SmartSeg. Então, eu fechei com uma empresa, na época acho que foi 105 mil, não peguei nem a mais barata porque eu tive de 90 mil até 200 e lá vai pedrada. Então eu fechei por 100 mil. E aí o que veio? Porque é a mesma situação. O que a empresa de móveis faz? Um vem, mas eu coloquei a ferragem Bloom. Não, eu não coloquei a Bloom, eu coloquei uma marca tão boa quanto. Ou seja, eu não entendo qual é qual. Então isso, ao invés de me ajudar, me prejudicou. Mas aí o cara fez o descritivo. Olha, nesse móvel eu quero com chapa tal, com espessura tal, com não sei o que tal, a ferragem tal. Ou seja, todo mundo cotou a mesma coisa. Aí não faz sentido eu pagar 230 para um e... enfim. Ou 80 para o outro. Ou seja... Então eu lembro que tinha ficado menos de 100 mil reais, o gap aí, a diferença do mais de 100 mil reais, do mais barato. Ou seja, o projeto se pagou, cara. Legal. Né? E fora essa confiança, cara, tá exatamente como eu tô pedindo no projeto? Você consegue cobrar depois, né? Exato. Revisar. Tá lá no papel. Cara, mas eu pensei diferente. Meu, se você pensou diferente, problema seu, irmão. Tá no projeto, não tá? O que está no nosso contrato? Que você tem que executar conforme o projeto, não é? Então, brother, se você cotou errado, se você fez errado, problema seu, tava lá. Você falhou, então você corrige o teu erro. Legal. E quais são os projetos? Assim, tem mais 2 pontos extremamente relevantes aí, legal, né? bora lá. Na questão de projetos. Primeiro, a gente tem muito hábito aí de pegar projetos muito grandes que está correndo com outros escopos. A construtora está erguendo um prédio, está fazendo um comércio, uma indústria, está fazendo uma reforma. Enfim, a gente acaba concorrendo ao tempo de execução com outros escopos. A parte civil, a parte elétrica, a parte hidráulica. E precisa... o projeto ajuda a todos esses escopos se interligarem, né? Para que nenhum seja deixado de lado, para que depois a gente não tenha que entrar por último ou entrar muito à frente. E às vezes refazer um serviço que já foi feito. O pessoal do forro já fechou o forro e a gente entra para instalar ponto de rede. Pô, isso dá um puta transtorno pro contratante. Então, o projeto ajuda a compatibilizar escopos, né? A gente pegou recentemente um projeto numa igreja, né? Numa grande construtora aí. Sim. Os caras chamavam a gente de escopo especiais. Não porque a gente é deficiente, né? Mas porque a gente abraçou um monte de escopo que ninguém mais abraçou. Né? Parte de redes, parte de câmera, parte de controle de acesso. Então, a gente entrou como especiais.
e para correr o scope especial com todo mundo. Pô, era muitos engenheiros dentro de uma sala, lembro até hoje. Toda terça e quinta era um quebra-pau dentro de uma sala. Inclusive a gente tá até próximo do endereço aqui. Era um quebra-pau, eu tretando com o pessoal da elétrica tretando com o pessoal da refrigeração. Pô, vamos olhar o projeto? Ah, não, realmente. O projeto tá todo mundo documentado, tudo bem compatibilizado um com o outro. Então, cada um tinha o teu espaço, cada um tinha a tua orientação. Tudo documentado. Segundo ponto importante do projeto, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas é o projeto que vem depois, que é o tal do As-Built, né? Ah, que, tá. Isso faz parte do que contém o projeto. Então, vamos lá, ó. O projeto da SmartSeg contém a planta, o memorial descritivo, projeto executivo, que a gente chama o anteprojeto, né, como é visto no mercado, memorial descritivo e planilha orçamentária. Né? Legal. Normalmente a planilha orçamentária também é equiparada ao orçamento. Legal. Então, basicamente, os dois é a mesma coisa. E vem o As-Built também. Eu lembro até que em alguns casos, principalmente para condomínios, vem um relatório de imagem, né? Exatamente. Onde vem uma foto ali da imagem mesmo que vai ficar ali cada câmera. Relatório visual, exatamente. Para o condomínio ter, ou qualquer empresa ter mais ou menos uma visão aproximada do que vai ver. Exatamente. Né? Porque às vezes também tem isso, né? A pessoa vai lá, implanta um sistema e descobre que o sistema uma árvore não na atende. Frente, tem uma coluna na frente, aí tem que mudar, né? Então a gente faz também esse relatório visual e em casos, né, scope CFTV, câmeras de segurança. E aí vem o carinha aí, que é o As-Built, né? Que é, em tradução literal, como construído. Ou seja, como foi feito aquela execução. Então, acabamos a obra, no meio da obra vai ter muitas mudanças, né? O que veio do projeto executivo, terminou a obra, talvez não esteja igual. Talvez não, em 99% das vezes. A gente tem problemas, a gente tem que desviar de uma coluna, de uma viga. Ou o próprio cliente solicita, né? No meio do caminho, exatamente. Ou a gente acaba entregando algo a mais porque o cliente pediu um aditivo, enfim. E aí, no final, todas essas alterações que tiveram no projeto executivo viram o projeto As-Built, né? Que é como construir, como foi feito tudo aquilo ali. E na hora de fazer uma manutenção, uma expansão, rapaz, é outra vida para o contratante, porque já está tudo desenhado. O contratante ou a empresa que vai vir para fazer uma manutenção, uma expansão, ela já sabe onde estão todos os cabeamentos, onde estão todos os equipamentos, como está tudo configurado. Então aí vem o projeto As-Built, que dá um up aí na documentação de entrega. Inclusive, né, o projeto As-Built o As-Built é um dos documentos de entrega, né, da obra, do escopo da obra. Serve como histórico aí, o cliente guarda, futura daqui a anos, quer, sei lá, aumentar esse escopo, alguma coisa assim. Ou até fazer manutenção, né, porque tá exposto, né. Quais são os projetos hoje que a SmartSeg atende? Além do que desses que a gente já está falando, CFTV, a parte, né, de cabeamento estruturado, eu sei que tem o quê? Alarme de incêndio... Controle de acesso, energia solar, instalações elétricas de baixa e média tensão, redes GPON, né, que a gente abraçou essa ideia aí há uns anos atrás. Aí, CFTV veicular, que é um negócio bem bacana também. Parte óptica para, sei lá... O cabeamento estruturado, né, a gente divide em dois. É o cabeamento metálico e o cabeamento óptico também, né? Legal. E aí, como uma vertente do cabeamento óptico, a gente tem redes GPON, que são umas redes um pouco mais avançadas aí de cabeamento óptico. Mas a gente tem mais coisa aí, pode puxar, né? Aí que a gente tem bastante coisa. Hoje a gente atende bastante... Bastante escopos aí. Bastante. Não, legal. Pessoal, conforme prometido, entregamos aí um conteúdo bem relevante, tá? Então, agradeço imensamente ao Jefferson, ao Guilherme, por, né, estar conosco nesse nosso primeiro episódio. Acho que foi um bate-papo, tenho certeza que foi um bate-papo que agregou muito e agregará muito, né, para quem ouvir. Então, agradecemos realmente a presença de vocês. Foi bom conhecer um pouco mais da história do Jefferson, da história do Guilherme. Esse papo de projeto eu acho que é extremamente relevante, né? E você que nos acompanhou até aqui, nós agradecemos. Fique atento, né, às nossas redes sociais,
ao Smart Seg TV. Com certeza nós voltaremos em breve com mais conteúdos. Um abraço, até mais.